Olá e bem-vindos ao canal Esco Organizer. De certeza que já pensaram como seria ter uma vida com hábitos mais simples, menos excesso, mais produtividade e mais clareza. Isso tem a ver com tornarmos-nos mais minimalistas. Eu sou Eliana Sousa Cruz, organizadora profissional, e todas as semanas neste canal mostro conteúdos sobre organização e produtividade. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para receber todas as notificações. O que é o minimalismo? Hoje, nesta aula, vamos falar brevemente sobre este assunto, que eu já iniciei em aulas anteriores, mas hoje vamos falar objetivamente de como podemos começar a tornar-nos pessoas mais minimalistas e manter esse estilo de vida, adquirir alguns hábitos e mantermos-nos focados naquilo que realmente tem valor para nós, naquilo que é essencial. E vamos primeiro perceber o que é o minimalismo. O minimalismo não é só sobre ter menos, é sobre ter o essencial, é sobre darmos valor àquilo que realmente tem valor e deixar de lado aquilo que não tem valor, que nos ocupa tempo, que nos ocupa espaço e que é acessório. Com estas imagens também que eu vou ilustrando aqui na minha apresentação, eu gosto sempre de dar-vos inspiração, porque elas são de estilo minimalista, tendência minimalista e também mostram as cores e os materiais deste estilo que eu já referi numa aula anterior de minimalismo e que tem a ver com uma filosofia de vida. Antes de mais, temos que entender de forma simples, mas clara, o que é o minimalismo, que é este conceito que é tão tendência e cada vez se ouve falar mais. É, na verdade, mais do que uma tendência, é um movimento que nos ajuda a focar no essencial. E este essencial é relacionado às coisas, aos objetos, mas também à nossa rotina, à nossa vida do dia a dia e à forma como nós utilizamos o nosso tempo, esse recurso tão importante que nos parece tantas vezes escasso, mas que é importantíssimo quando bem utilizado. E nós, se soubermos gerir bem o nosso tempo, não só somos mais produtivos, mas também colhemos mais e melhores frutos. O meu exemplo, que eu refiro algumas vezes, eu vivi durante 15 anos em muitas casas diferentes. O meu trabalho era muitas vezes temporário e eu não podia viver na mesma casa há muito tempo. Por isso eu vivia de arrendamento de apartamentos, na maioria, aliás, praticamente todos eram T1s, ou seja, só tinham um quarto, e as áreas eram relativamente pequenas ou bastante pequenas e eu tinha que adaptar-me a esse espaço. Experimentar 10 casas diferentes em 15 anos é muito. E não só ter que me adaptar rapidamente aos espaços, mas também preparar as mudanças a meu cargo, à minha responsabilidade. Essa necessidade e essa responsabilidade também obrigou-me a tornar-me uma pessoa mais prática, no sentido de gerir todas as coisas da casa, desde os objetos do dia a dia, objetos da cozinha, roupas, mobiliário, itens de decoração, acessórios, eletrodomésticos, tudo o que tem a ver com o recheio de uma casa, fez-me ver que era necessário uma praticidade e ensinou-me também a focar-me no que é realmente importante, aquilo que tem valor, aquilo que tem que estar presente e aquilo que é acessório, até porque quem tem uma vida muito ativa e tem algumas fragilidades, por mais preparado que esteja fisicamente, todos estes exercícios de mudança de casa exigem de nós esforços físicos e eu também me cansei disso e também me ressenti disso. E esta casa onde eu estou agora é uma casa muito diferente, é uma casa muito maior em termos de área, mas não é uma casa que tenha muito recheio. E por isso mesmo, já o recheio que tinha, eu fui distribuindo e fui adaptando e tentando torná-lo mais minimalista no sentido de não descartei o que era importante, não descartei aquilo que parece acessório, porque neste caso a casa permite objetos de decoração que vão sendo variados, mas de facto esta lição de 15 anos de casa em casa ensinou-me que os espaços urbanos são cada vez mais pequenos. Nós vivemos em cubículos, em apartamentos muito, muito pequenos e depois temos que arranjar soluções de organização. E essa prática foi uma grande lição para mim. E depois também entender que muitas pessoas associam o minimalismo a uma estética vazia, a uma coisa sem calor,
sem aconchego, desinteressante, ou a ter apenas o básico. Isso é o essencialismo. Quando nós falamos em minimalismo e termos apenas o essencial, não vamos ao limite de estarmos apenas naquilo que é estritamente necessário e todo o resto é colocado lá. Não. Isto é um exercício que vai acontecer ao longo da vida, se assim o quisermos, mas mais do que entender que menos é mais, também é a base do minimalismo, é um propósito, são escolhas em vez de limites fixos. Não é pensar, eu numa sala então só posso ter um sofá e uma mesinha de apoio e uma mesa e cadeiras e um candeeiro, por exemplo. Não, é pensar qual é o propósito destes objetos. Eles servem um propósito, servem o meu propósito, o da minha família, o das pessoas que frequentam este espaço. Então, se assim for, tudo bem. Se não houver propósito nos objetos que estão dentro do espaço, então temos que repensar. E depois de entendermos o básico do minimalismo, o conceito e a quebra de estereótipos, os mitos à volta do minimalismo, vamos falar um pouco sobre os benefícios do minimalismo, que eu também já referi na primeira aula sobre organização e minimalismo. Mas essencialmente estes benefícios são ter mais clareza de pensamento e de ação e menos stress, que é a maior doença deste século, não é? A doença que nos leva a ficarmos com problemas de saúde físicos e mentais. Tempo de qualidade, cada vez se fala mais nisto. Cada vez nós queremos mais tempo de qualidade, como tinham os antigos. Porquê que será que os antigos tinham mais tempo de qualidade? É só parar para pensar um bocadinho. Porquê é que isso acontecia? Eles eram assim tão ocupados? Eram ocupados, mas viviam outro estilo de vida. Viviam noutro estilo de casas, não havia tanto consumismo, não havia tanto materialismo. Claro que eu estou a falar de uma forma geral. E economia também. Economia no sentido de o minimalismo não incentiva, não apela ao consumo excessivo. Portanto, o consumo de objetos, itens, coisas no minimalismo é muito mais consciente, é muito mais pensado e, portanto, investe-se naquilo que é melhor, mas em menos quantidade. Em vez de comprarmos, por exemplo, 20 tupperwares ou um conjunto de talheres ou louças ou copos muito grande, compramos menos, mas de maior qualidade. Isso acaba por ter um retorno financeiro, uma vez que até podemos estar a investir mais nesses objetos, mas eles vão durar mais tempo. É suposto que eles durem muitos anos ou várias gerações. Então, os benefícios do minimalismo, os principais benefícios são estes: mais clareza, menos stress, tempo de qualidade, economia. E mais uma vez, olhando aqui para esta imagem de estilo minimalista, neste caso de um escritório, um espaço de escritório, pode ser home office ou não, o que nós vemos são apenas os objetos necessários: uma secretária, uma cadeira confortável, o computador. Atrás, na parede, tem um objeto de decoração que deve ser algo significativo, algo que diga alguma coisa a quem está a trabalhar naquele espaço. Um quadro, uma ilustração, uma obra de arte, independentemente do que for, deve ser algo não meramente decorativo, mas algo com significado e valor. E depois, os objetos mínimos necessários à escrita e nada mais. E os materiais, tal como já referi numa aula anterior: madeira, vidro, cores neutras, madeiras claras, normalmente, tendência a haver luz natural sempre que possível, espaços bem iluminados, amplos, claros, espaços que dão a sensação que é possível respirar melhor neles. E então, como é que nós podemos iniciar a jornada do minimalismo? Porque isto é uma jornada que pode levar a vida inteira para quem quiser começar este exercício, adquirir este estilo de vida, modificar alguns hábitos. Eu sei que é difícil, mas tal como eu digo, cada vez mais numa sociedade materialista, consumista e economicista, nós precisamos de repensar os nossos valores e ver se nos sentimos bem com o nosso estilo de vida atual e se queremos fazer uma mudança consciente no nosso estilo de vida para melhor. Então, nós podemos abraçar o minimalismo no sentido de, também, se for o nosso caso, vivermos em cidades grandes, em casas pequenas, em que temos que partilhar o espaço com várias pessoas e queremos ter qualidade de vida, queremos ter mais tempo sem estar a pensar na confusão mental que a desordem nos traz, então vamos começar uma jornada, passo a passo. E o primeiro passo, aqui já objetivamente falando em espaços minimalistas, é destralhar e priorizar. E o destralhe
significa que nós vamos olhar para uma série, para um conjunto de objetos, para uma gaveta, para uma prateleira, para um armário, para um espaço e ver se aquilo que lá está é tudo necessário. Se eu realmente gosto, se eu realmente quero, se eu realmente preciso e se ele tem que estar ali. E depois vamos priorizar. Muitas vezes nós podemos fazer esta separação entre aquilo que eu uso e quero e gosto, aquilo que estou em dúvida e aquilo que claramente eu sei que posso livrar-me disto, dar, doar, descartar, mas já não quero em minha casa, já não quero no meu espaço. Então, este é o primeiro grande exercício que é difícil para muitos de nós e que muitas vezes requer a ajuda de um profissional especializado. Organizadoras profissionais vão à casa das pessoas ajudar a fazer isto. Muitas vezes em situações mais específicas, como uma pré-mudança, ou uma mudança para uma casa nova, ou um pós-luto, um pós-divórcio, enfim, situações que impliquem mudanças grandes de vida, muitas vezes levam-nos a procurar ajuda profissional, porque realmente é alguém que vem de fora para nos motivar e está muito habituado a estes exercícios. Para quem não custa fazer este destralhe, esta criterização e priorização, e portanto é uma mais-valia aqui, uma organizadora profissional, sem dúvida. O passo seguinte é começar a organizar os espaços essenciais. E aqui, para quem está muito no início e ainda está a perceber o que é o minimalismo, mas realmente quer tornar-se mais minimalista, os espaços essenciais de uma casa são a cozinha e o closet, ou seja, o espaço que é o coração da casa e que concentra muita atividade, porque nós estamos lá a comer e a cozinhar, e depois o espaço onde nós temos a nossa vestimenta guardada e nos vestimos e guardamos e acumulamos as nossas roupas e calçado e tudo mais. Portanto, esses espaços são os espaços prioritários, porque ao começarmos a organizar esses espaços, já vamos habituar-nos ao exercício de destralhe, desapego e criterização. Mais uma vez, ver, será que eu preciso daquilo tudo? Se estou constantemente a comprar objetos, eles entram em casa, mas nunca saem, e então vamos começar por aí. Mas nunca se começa pelo todo, começa sempre por partes mais pequenas. Ou seja, uma gaveta, depois outra gaveta, um gavetão, uma prateleira, um varão. Tem que ser mesmo aos pouquinhos. O terceiro passo é repensar o consumo. Isto é fundamental para quem já vive o estilo de vida minimalista. E o que eu sugiro sempre, o que eu refiro sempre no que diz respeito a este passo é, antes de fazermos uma compra, qualquer compra, seja em lojas físicas ou online, quando nós temos a intenção de comprar algo, antes disso, perguntarmos se aquilo que nós vamos comprar realmente adiciona valor à nossa vida. Eu realmente preciso? Eu realmente tenho que? Isto é necessário? Eu estou a comprar com um objetivo claro ou apenas estou a comprar por comprar? Isto faz parte da filosofia minimalista, do modo de pensar minimalista. Um consumo consciente, não é comprar menos só porque é minimalista, mas é realmente ser muito criterioso no que diz respeito às compras. E quando são compras online, compras, nós gostamos de ver as reviews dos produtos, os comentários e as pontuações de quem já comprou e ponderar se realmente vai ser um bom investimento ou não, se o produto tem qualidade, se está bem feito, qual é a origem do produto, de que material é feito. Isso é uma compra consciente, não é só dizer, pronto, é caro e é bom, vou comprar. Ou então é muito barato e vai degradar-se ou vai deteriorar-se, vai estragar-se rapidamente, não vou comprar. É pensar como é que se avalia a qualidade de um produto e é com base nisso que eu acabei de referir. Outra coisa muito importante para iniciar a jornada do minimalismo, e uma vez que estamos na era digital, todos os dias estamos em contacto com a internet de diferentes formas, e aqui eu estou a falar para o mundo todo, porque este vídeo é visto no mundo todo, noções de organização que nós também aplicamos ao digital. Ou seja, eu aqui quero lançar-vos um desafio, que é simplificar os seus dispositivos, as notificações e o tempo online. Quantos dispositivos eletrónicos nós usamos? Quantas notificações recebemos no telemóvel todos os dias?
Quantas aplicações de telemóvel nós temos? Quantos websites nós consultamos por dia? Quantas vezes vamos ao e-mail? Quantas vezes vamos ao WhatsApp? Quantas vezes vamos ao Instagram? E assim sucessivamente. Será que nós controlamos ou fazemos esse exercício de controlar quanto tempo passamos online? Será que temos a noção que isso tem impacto em nós? Será que nos sentimos mais cansados pelo tempo que passamos online? Com certeza que sabemos que há dias em que estamos muito tempo online e há outros dias que acontece estarmos menos, mas nos dias que estamos mais, de certeza que o nosso cérebro fica mais cansado. Então, principalmente para aquelas pessoas que trabalham no digital ou que consomem muito conteúdos online por algum motivo, ou porque trabalham através do digital, estão em teletrabalho, é preciso haver aqui um grande equilíbrio mesmo, uma grande organização e gestão do tempo, porque nós precisamos de tempo de foco, tempo para trabalhar, precisamos de distrações, e essas distrações podem ser online ou offline, e depois precisamos de tempo de conexão com a natureza e com as pessoas. Isso faz parte de nós como seres humanos no mundo atual. E fala-vos uma pessoa que passou por um burnout grave, que foi um longo período de recuperação, também foi um longo período até culminar nesse desgaste, mas que hoje em dia ainda faz o exercício de se disciplinar para, também porque vim trabalhar para o digital e por isso mesmo acabo por estar muito tempo em contacto com as redes sociais, com o computador, com o telemóvel, etc. e online, a trabalhar com colegas, mas tenho consciência que depois destes períodos em que eu estou aqui focada, eu depois preciso de me desligar completamente por alguns períodos e ter um bom repouso à noite, um bom descanso, porque senão a nossa mente continua a trabalhar. E isto é muito importante, porque às vezes, quando pensamos em minimalismo, hoje em dia pensamos só em objetos, em espaços, em organização, em ter menos, comprar menos, mas também há uma componente muito forte da nossa vida que é esta do digital. E todas as pessoas passam muito tempo online e é preciso também tornar-se mais minimalista a esse nível, tanto quanto possível, e ser inteligente o suficiente para gerir esse tempo. Agora, relativamente aos espaços da casa, como é que nós podemos começar o minimalismo em casa em alguns passos? E mais uma vez, este vídeo vai ficar aqui, espero que por muito tempo, para quem for chegando aqui a este vídeo, independentemente de quando chegue, este vídeo é intemporal, mas que vão fazendo este exercício. Agora começam por aqui, depois mais tarde revêm, vão para outro passo. Tem que fazer sentido para cada um de nós. Isto tudo tem um início. Então, primeiro, escolher um espaço pequeno e visível. É muito mais fácil começarmos assim. Exemplos de espaços pequenos e que nós passamos por eles ou olhamos para eles todos os dias, que nos passam à frente dos olhos. A mesa de cabeceira, o hall de entrada, uma gaveta da cozinha, que nós utilizamos todos os dias. Enfim, estes vão ser pontos de alto impacto e nós, ao destralharmos, ao selecionarmos os objetos, olharmos para todos os objetos que estão lá e pensarmos, primeiro olharmos e depois vermos, primeiro vermos e olharmos bem. O que eu quero dizer é prestar atenção a tudo que está lá, tal como este exemplo da mesa de cabeceira. Tem uma chávena, ok, que está ali temporariamente, mas tem ali um monte de livros. Às vezes são livros, são revistas, são objetos pessoais, depois também tem ali um quadro, uma ilustração, enfim. Destralhar, e ao destralhar nós já vamos notar uma diferença. E ao notar essa diferença, automaticamente nós já nos vamos sentir motivados a continuar. Seja a continuar naquele espaço ou a ir para outros espaços. Mas não é uma obrigação, tem que ser uma vontade. Destralhar primeiro. Então, abrindo uma gaveta, por exemplo, ou num hall de entrada, em que muitas vezes se acumulam casacos, mochilas, sapatos, chaves, N objetos, nós vamos ter que destralhar primeiro. Aqui neste caso eu mostro uma gaveta de roupa interior, que também muitas vezes é problemática. E então, a minha sugestão é que se vão retirando os objetos e se vá fazendo automaticamente uma seleção em cima de uma superfície. Pode ser na cama, pode ser em cima de uma cômoda ou onde for ali próximo, mas começar a fazer o destralho. Às vezes é mais fácil ir retirando peça a peça, ir já fazendo uma categorização, o que fica, o que está em dúvida, o que vai fora, para depois agrupar e voltar a colocar no sítio de forma organizada e muitas vezes setorizada, com divisórias, com organizadores com nichos, mas esse destralhe é muito importante e eu também sugiro que comecem por espaços pequenos.
para manter aquilo que realmente nós utilizamos, que realmente nós queremos, não é o que ficou para ali e nós pensamos que vamos usar mais tarde ou que pode dar jeito para depois. Tem que ser algo que efetivamente seja necessário e traga valor. E eu própria faço este exercício ao longo do tempo e cada vez vou refinando mais este exercício. Isto é muito importante. Não pensem que eu, por ser organizadora e por gostar de um estilo de vida mais minimalista, já faço isto tudo e muito bem. Eu faço, é verdade que eu faço. Não vinha para aqui falar também se não o fizesse. Eu tenho conhecimento de causa, mas tenho consciência que isto é um exercício que vai se desenvolvendo e evoluindo ao longo do tempo. Eu já estou nesta casa há 2 anos e já fiz muitas modificações e continuo a fazer, mas sempre para melhor e fico cada vez mais satisfeita com aquilo que a casa se está a tornar. E o ponto número 3 é limitar a decoração. Para quem gosta e tem muitos objetos decorativos, o minimalismo não tem que entrar em choque com isso. Mas o que ele pede é apenas para limitarmos a decoração. Mais uma vez, aqueles objetos que, que nos dizem algo, que sejam especiais, que nos transmitam bem-estar, que tenham valor porque alguém nos ofereceu ou porque herdamos de alguém. Ou seja, cada objeto tem uma. Normalmente deverá contar uma história. Se não conta uma história, a partir do momento que nós temos o objeto connosco, ele vai contar a história desde que entrou no nosso espaço. Mas por dizer que muitas vezes nós vemos espaços decorados simplesmente porque os objetos foram comprados ou foram colocados ali por um decorador de interiores sem qualquer intenção subjacente, claro que ao gosto pessoal, ao gosto de cada um de nós, mas muitas vezes está ali só porque sim, só está ali porque era tendência, porque ficava bem no espaço, mas pensar se realmente é necessário e porque é que ele está ali. Eu sou muito a favor dos objetos simbólicos, daquilo que nos transmite alegria ou bem-estar ou uma boa sensação, uma boa recordação e não simplesmente estar ali a ocupar espaço, algo que não nos diga nada. Portanto, a decoração é óbvio que acaba por ser limitada no estilo minimalista, não é? Há poucas coisas no espaço, tal como ilustra esta imagem. Otimizar o armário. E aqui já é um ponto um bocadinho mais avançado para quem está a começar. Mas apenas lembrar que quando falamos de armários de roupa, as roupas são grandes acumuladores de excesso. Isto significa que é boa prática nós adotarmos, implementarmos uma rotina de revisão periódica e praticarmos o exercício que eu também já falei numa aula anterior, que é um entra, um sai. Porque se pensarmos, nós vamos adquirindo, vamos comprando coisas, entram nos nossos espaços, na nossa casa, mas será que a mesma quantidade de objetos que entra é a mesma quantidade de objetos que sai? Eu vou comprando camisas, vou comprando t-shirts, vou comprando calças, vestidos, saias, ténis, bolsas. Eu vou comprando. E aqueles que já lá estão? Ficam todos? Nunca saem? O espaço é sempre o mesmo, o espaço não aumenta. Então o que é que vai acontecer ali? Vai ficar cada vez menos espaço livre, a roupa acaba por não se ver toda, não é? Acaba por ficar escondida, porque nós temos que arranjar espaço, às vezes, onde não há. E às vezes deixamos de a ver e de a utilizar. Então isso não é organização, nem é praticidade, nem funcionalidade no dia a dia. Então praticar essa máxima de um entra, um sai já é um bom princípio. Outra sugestão é experimentar, começar cada estação com um closet mais reduzido. Ou seja, até podemos não ser pessoas que façam troca de estação no closet ou a região onde vivemos não faz sentido fazer essa troca de estação, nós temos a roupa toda à vista, mas selecionar um grupo de roupa e pô-la de lado, digamos assim, no armário, para serem aquelas peças que nós usamos com mais frequência. Se formos pessoas que não variam muito, então colocamos ali e começamos a usar aquelas peças para vermos efetivamente se as outras que ficaram de parte nós usamos ou não, se formos lá buscá-las e usamos ou não. Então isso também é um bom exercício para irmos otimizando o armário, porque há muita gente que não tem consciência do que é fazer uma curadoria ao armário. É deixar ir acumulando a roupa ao longo dos anos, das décadas, mas acaba depois por não haver ali uma reutilização, uma reciclagem, nem sequer um descarte, e então ficamos sem espaço. E ficamos, muitas vezes até com tanta coisa, a achar que não temos nada para vestir, porque já nos cansamos
daquilo que temos, ou porque já não faz sentido para a pessoa que nós somos hoje, ou então porque, enfim, porque deixamos de ver e deixamos de usar também. Este passo é muito importante e está aqui em número 5, mas é dos mais fáceis de começar a implementar. Se nós pensarmos, dar atenção às superfícies da nossa casa, dos nossos espaços, é uma forma muito fácil e rápida de nos transmitir uma sensação de paz e de bem-estar. Quando nós removemos tudo das superfícies. Por isso é que as imagens de estilo minimalista nos transmitem, a mim particularmente, transmite-me muita paz e muita calma. Porque eu vejo sempre o mesmo estilo de fotografias, que são fotografias muito clean. Mais uma vez, vamos reparar nesta imagem. Aqui é também uma imagem de home office, muito simples, muito básica. O que é que ela tem? Tem paredes brancas, tem uma secretária, que neste caso é uma prateleira flutuante, também branca, tem um espelho na esquina, ali encostado, com uma moldura branca. O espelho também faz dar a sensação de ampliação do espaço, não é? Porque reflete o espaço, parece que o espaço é maior, para quem vê através do espelho. Tem ali plantas, que é um elemento também natural que se traz do exterior para o interior da casa, para o interior do espaço, fundamental. Em quase todas as imagens deste estilo vêem uma planta, que seja do vosso agrado. Depois temos uma cadeira, também ela branca, com pernas de madeira clara. Está ali uma base de madeira, uma tábua de madeira redonda de madeira clara. E depois tem os objetos de trabalho. Tem o computador portátil, tem um telemóvel, ou um rato, acho que é um rato. Depois tem um copo com material de escrita e depois tem 2 blocos de notas. E é só isto. E aqui estão as cores e os materiais do minimalismo. Vemos ali também a presença de luz natural. E depois aquela regra que eu também cheguei a falar na aula de cores e materiais do estilo minimalista, que é a regra do 60-30-10. A proporção de cores nestes espaços normalmente é essa. 60% uma cor, 30% uma segunda cor, 10% uma terceira cor. Então, temos aqui a cor predominante, que é o branco. Depois temos aqui o preto. E temos a cor da madeira, com uns apontamentos verdes das plantas e ali do bloco de notas, enfim. Portanto, dar atenção às superfícies no sentido em que, ao organizarmos as bancadas, as prateleiras, os balcões e o chão, retirarmos tudo da vista, retirarmos tudo da superfície, automaticamente nós vamos ganhar uma sensação de limpeza mental, por assim dizer. Mais clareza, mais paz. Porquê? Porque eliminamos ruído visual. Eliminamos ruído visual. E isto tem muito a ver com organização. Já não é só com minimalismo, mas é com organização. Quanto menos objetos nós tivermos, mais sensação de leveza, paz mental e organização nós vamos ter. Um espaço que tem objetos no chão não nos vai transmitir paz. Uma bancada da cozinha atafolhada de coisas não nos vai transmitir paz. Principalmente se ela for de mármore ou tiver um padrão ou tiver uma cor mais escura, mas principalmente se tiver um padrão. Manter apenas o essencial, uma fruteira, a cafeteira, aquilo que tem mesmo que estar lá, que não dá para sair e não há mais lugar para isso. Mas em qualquer superfície, aqui deixei este exemplo, mas pensar também muito na cozinha, tentar ter o menos possível sobre as superfícies, e pode ser a mesa da sala, por exemplo, pode ser todo tipo de superfícies que imaginem. O espaço da casa de banho. Quanto mais objetos tiverem, mais ruído visual vai haver. Portanto, por aí nós já conseguimos começar o minimalismo, reduzir o ruído visual. E depois, controlar a entrada de itens novos. Mais uma vez, já falei nisto e volto a reforçar. Eles são bem-vindos, como é óbvio, mas conscientemente, algo que realmente aporte valor a quem nós somos, àquilo que nós pretendemos e, de preferência, se possível, ao entrar um, sair outro. Mas o minimalismo não é só nos espaços, e eu gosto também de falar sobre isto porque o minimalismo, filosofia de vida, um estilo de vida, não se aplica só aos espaços, mas nós também devemos aplicá-lo às nossas rotinas.
priorizando o que é essencial, reduzir as distrações digitais, simplificar as rotinas de autocuidado, praticar a atenção plena, que normalmente se chama mindfulness. Porquê que isto é tornar-se mais minimalista? As próprias frases o dizem, não é? Priorizar aquilo que é essencial, e para isso também é preciso saber definir prioridades. E na minha aula anterior eu falei exatamente sobre isso. Como definir prioridades? O que é o essencial? O que são prioridades? Como é que eu vou definir? O que está primeiro? O que vem a seguir? Existem técnicas, estratégias para sabermos dar prioridade àquilo que é importante. E muitas vezes, simplesmente nas rotinas, para começar o dia, nós pensamos e escrevemos. Seja no papel, seja num bloco de notas digital. Quais são o meu top de prioridades do dia? Vamos começar o dia com 3 prioridades. Isto eu tenho mesmo que fazer, então vou apontar. Faço isto, isto e isto. E tudo que não é necessário fazer de imediato, eu vou agendar e vou fazer a seguir. Esta é uma das estratégias que eu falei na aula passada, mas saber definir prioridades e priorizar realmente aquilo que é essencial. Senão ficamos com uma agenda sobrecarregada e dispersamos-nos por todo o lado e nem estamos focados, nem estamos presentes, e isso não é qualidade de vida. As distrações digitais, já falei, e aqui também falei na aula passada sobre como nós podemos limitar estas distrações digitais, que são necessárias, sim, nós precisamos de nos distrair, mas por tempo limitado, porque tudo o que é exagero não combina com minimalismo. As rotinas de autocuidado também. Simplificar para quem já as tem, mas para quem não as tem, deve implementar, porque um estilo de vida minimalista também é um estilo de vida saudável. Não é um estilo de vida pobre ou empobrecido, pelo contrário, eu acho que é um estilo muito equilibrado e saudável. E aqui, nas rotinas de autocuidado, é simplesmente lembrar-se de 3 coisas fundamentais, que é boa hidratação, exercício físico e momentos de pausa e descanso. Obviamente que aqui está incluído o repouso e horas suficientes de repouso, ter uma higiene de sono, ter horas para deitar, ter horas para acordar, ter essas rotinas como as crianças têm e nós queremos que elas tenham. Porque é que nós não temos também? Parece-me lógico que se elas têm que ter essa disciplina nós também, para sermos adultos saudáveis e longevos. E a atenção plena tem a ver também depois com a qualidade de vida e com a qualidade de tempo. Ou seja, se nós temos uma agenda organizada, por mais flexível que seja, porque minimalismo não é rigidez, minimalismo é foco no essencial, foco no que tem valor e no que é importante, e por isso mesmo, seja no trabalho, seja nas rotinas diárias, seja no lazer, quando nós estamos presentes, estamos ali e não estamos em mais lado nenhum. Nós não desfocamos. Nós não temos pressa de sair, não temos pressa de ir embora, porque se o compromisso é aquele, então estamos a praticar a nossa atenção e estamos a dedicar o nosso tempo àquela tarefa. Não estamos a pensar em mais nada. Isso é que é o mindfulness. Outras máximas do minimalismo para aplicarmos às nossas rotinas do dia a dia. Fazer menos, mas com qualidade, que tem a ver com o que eu acabei de falar. Rever e ajustar regularmente. Mais uma vez, o minimalismo não é rígido, é disciplinado, mas está em constante revisão para irmos otimizando o nosso tempo, a nossa agenda e o tempo de qualidade com as pessoas, porque o minimalismo valoriza muito o autocuidado, o bem-estar próprio e o relacionamento e a conexão profunda com os outros, aqueles que têm valor para nós também, e por isso mesmo valorizar o tempo livre e o descanso. Portanto, há trabalho sim, mas lá está, é um trabalho focado, é um trabalho de qualidade, não é vou fazer tudo ao mesmo tempo, quero abranger tudo e abarcar tudo, não. O multitasking não existe, segundo os especialistas em gestão do tempo. Eles são altamente produtivos, mas eles sabem muito bem fazer esta, por mais carregada que esteja a sua agenda semanal, eles sabem muito bem fazer esta distribuição. E por isso mesmo sabem muito bem como escolher conscientemente onde colocar a energia. Eles pensam na roda da vida, nós, pensam na roda da vida como um todo e equilibram-se de tal maneira, de forma a que colocam energia onde ela é necessária a cada momento. Se estão a colocar demasiada energia ou esforço numa área, têm que repensar, rever e ajustar com regularidade e pensar, não, mas agora a prioridade tem que ir para ali. E alguma energia também deve ir para ali porque estou em falta e não me estou a sentir bem porque aquela área está desfalcada. Então vamos fazendo esses ajustes e esses equilíbrios sempre em consciência.
E depois de todos estes exercícios e todas estas noções de como começarmos um estilo de vida, hábitos mais minimalistas, que no fundo são hábitos conscientes para uma vida de qualidade, de bem-estar, de alegria também e, enfim, de paz de espírito, nós vamos querer manter-nos minimalistas. Uma coisa é começar e tudo que tem um início também tem o seu custo, não é? Pode custar, porque há ajustes, há mudanças que têm que se fazer, isso tudo leva o seu tempo, mas o que nós pretendemos realmente com estas atitudes minimalistas é criar uma sensação de leveza nas nossas rotinas diárias e não a sobrecarga, o peso que muitas vezes sentimos e do qual nos queixamos e depois andamos a arrastar-nos vida fora, escravos do trabalho, dos compromissos, das tarefas familiares ou o que quer que seja. Pode ser muita coisa e eu aqui estou a falar para toda a gente. E o que nós pretendemos realmente é manter o foco naquilo que tem valor para nós, naquilo que é importante, para termos mais qualidade de vida e paz de espírito, essencialmente. Portanto, para a manutenção desta vida mais minimalista, há três fatores. Rotinas de revisão e destralho mensal, ou seja, ir revendo a agenda, ir ajustando a nossa agenda, os nossos hábitos, ter um planner semanal. Eu gosto muito de ter um planner semanal físico, onde eu visualizo a minha agenda e vou ajustando, coloco os horários e os compromissos. Eu, pessoalmente, gosto de coisas físicas e digitais, mas preciso ter um planner físico. Mas há quem viva só com o digital e está tudo bem. É só encontrar a ferramenta mais útil para si e utilizá-la. Este destralho mensal também é muito importante. Eu digo mensal, mas ele deve ser periódico, é quando nós pudermos. Mas o mensal é para nos lembrar que não devemos acumular. E então, este destralho é o destralho dos espaços da casa, é o destralho da nossa agenda, de hábitos que às vezes estão inculcados e que nós temos que mudar, rotinas que temos que ajustar ou que nos temos que disciplinar um bocadinho mais. Enfim, lá está, uma higiene de vida, é uma consciência dos nossos hábitos, atitudes e comportamentos. E pensar também em impacto a longo prazo. Ou seja, como é que isto se vai refletir na nossa vida daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, porque a decisão de nos tornarmos minimalistas é contínua, não é de um dia para o outro. Com certeza que nós já ouvimos falar em minimalismo há algum tempo, mas só a partir de determinadas circunstâncias ou determinada ocasião é que nós vamos querer levar isto mais a sério, porque houve algo que impactou a nossa vida, normalmente de forma negativa. É isso que nos faz depois parar um bocadinho para refletir. Não são as coisas positivas, são as coisas negativas que nos fazem parar para pensar e pensar a longo prazo, porque o minimalismo é um estilo de vida e esse estilo de vida cultiva-se. E depois as ferramentas e práticas de manutenção, tal como eu fui referindo aqui ao longo desta aula. E também a parte da gestão do tempo e produtividade é muito importante e tem a ver também com o minimalismo, porque quem é minimalista acaba por ser muito inteligente nesta gestão do tempo e parece que transforma o tempo, é ágil, é hábil com o tempo, com as suas 24 horas diárias, com a forma como gere a roda da vida, que é o descanso, o trabalho e o lazer, e no lazer está incluído tudo o que tem a ver, tudo aquilo que não é nem descanso nem é trabalho. Portanto, são inúmeras coisas ao longo da nossa vida, mas realmente há que ter essa inteligência, essa destreza e aprender com quem sabe, com essas ferramentas. Hoje em dia há tantas ferramentas à nossa disposição e ferramentas de gestão do tempo e planeamento de trabalho, de tarefas e especialistas também, consultores, mentores que nos ajudam e que estão à disposição, que estão à nossa disposição, estamos à vossa disposição para ajudar a organizar o espaço, a agenda e a mente. Então, para resumir também aquilo que eu falei nesta aula, o minimalismo não é sobre só viver com menos, mas é sobre viver com propósito. Quanto menos nós temos, mais vamos conseguir dedicar-nos ao que realmente importa. E isto é verdade. Não é também só sobre o ter, mas é sobre o ser. É a parte de espaço e tempo. E eu aqui coloquei esta imagem da maquilhagem, porque muitas vezes também abunda nos nossos espaços mulheres que gostam e vão acumulando muitas vezes este tipo de objetos
de cuidados pessoais e de higiene pessoal, mas também pensar, será que realmente eu estou a acumular? Será que eu tenho demais? Será que este investimento compensa só porque eu quero experimentar, só porque é novidade? Eu coloquei este exemplo como poderia colocar milhares de outros exemplos, mas esta também é uma imagem minimalista. É o básico daquilo, é o nosso kit de maquilhagem diário que nós precisamos para o dia a dia. Depois teremos outros para ocasiões mais especiais ou até maquilhamos-nos fora, não é? Por uma profissional. Não temos todos esses produtos, mas o autocuidado também acaba por ser minimalista e não tem nada a ver com deselegância nem com falta de estilo, não, pelo contrário, aliás toda essa parte da elegância, do bom gosto, do sentido estético, também daria várias outras aulas aqui relacionadas com o estilo minimalista. E para concluir, então, que o minimalismo é um estilo de vida, não é uma meta, não é um lugar onde nós queremos chegar, é algo que nós vamos desenvolvendo, algo que nós vamos construindo. E para quem chegou aqui a esta aula e não me ouviu falar de minimalismo antes, existem várias aulas anteriores a esta, em que eu comecei a falar sobre o minimalismo, depois falei sobre as cores e os materiais do estilo minimalista, falei da cozinha e do closet minimalistas e hoje vim aqui falar sobre como tornar-nos minimalistas. É um processo, não deve ser pensado com ansiedade, digamos assim, mas é apenas um abrir de olhos e pensar: será que eu me identifico? Será que faz sentido para mim? Será que é isto que eu quero? Porque o minimalismo também abre espaço para o novo. Se nos dá mais foco e clareza mental, significa que a nossa mente vai ter espaço para ser mais criativa, ter mais ideias, ser mais aberta, mais receptiva e com certeza que nos vai permitir evoluir mais. Por isso, eu quero agradecer-vos por terem assistido este vídeo. Lembrar que quem não está inscrito no canal pode subscrever o canal para todas as semanas ter acesso a conteúdos de organização e produtividade e vemo-nos no próximo vídeo.